Poucos economistas apostam em inflação maior e PIB menor em 2021. As expectativas apontam que a inflação terminará o ano em 8,69%. A previsão para o Produto Interno Bruto caiu de 5,04% para 5,01% em 2021 e os analistas também apostam em queda da economia em 2022 de 1,54% para 1,50%. E daqui a gente vai para o nosso Agritendências. Sempre ao vivo no primeiro segmento do nosso programa com Silmar César Miller e a análise da economia, do mercado financeiro, do preço das commodities. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia, amigos do Terra Viva. Uma boa semana para todos nós. Boa semana para todos nós. Bom, Silmar, na última sexta-feira a gente comentou aqui durante a nossa sessão sobre a venda pelo Grupo Pão de Açúcar de lojas da rede Extra para a rede Açaí. A pedido da assessoria de imprensa do GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, e que cuida dos três produtos que são da propriedade da Cassinô, eles pediram alguns esclarecimentos sobre os números que nós falamos aqui, e eu passo a retratar aqui a informação correta, corrigindo o que falamos aqui na segunda-feira. Na verdade, a negociação entre o GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, e o Açaí envolveu 71 lojas do Extra Hiper, e não 51, como dissemos aqui. E também o esclarecimento que o Açaí não vai entrar no setor de varejo, como eu disse aqui. O Açaí, na verdade, possui uma sólida posição no setor de atacarejo, forma de comércio que une características do atacado e do varejo para o público B2B e B2C. E o Açaí, que é a segunda maior varejista do país e o único cash and carry. Cash and carry é como a gente conhece aqui de atacarejo. O Açaí, que é o único cash and carry puro listado na B3. Está aí o esclarecimento. Abrimos a semana então, Silmar. Tudo bem. O que foi vendido foi o Extra Hiper, né? Exatamente. Que é aquela rede de atacado, realmente, né? E não as lojinhas do Extra, continuam nas mãos do GPA. Muito bem. Silmar, vamos falar primeiro da questão aí do PIB e da inflação. Quer dizer, a economia continua seguindo o mesmo rumo que a gente já vem comentando e todos os analistas vêm traçando. É PIB descendo, desce um pouco aqui, mais um pouco ali, e inflação com um pouquinho mais de alta aqui, agora chegou a prévia de 8,25%, se eu não me engano. O número começa a preocupar, hein? Sem dúvida nenhuma, Tavinho. São os dois números aí que estão correndo em paralelo, né? Ou seja, a inflação subindo e com tendência de continuar assim, e, por outro lado, o PIB caindo, né? Cada semana há uma revisão das expectativas, sempre para pior, da mesma forma que a inflação, sempre para mais e não para menos. Isso tem sido frequente, tem sido recorrente todas as semanas. E o cenário para 2021, embora exista uma perspectiva de recuo do índice da inflação, por outro lado, existe um recuo também do próprio PIB, né? Porque aí realmente já é uma consequência desse ano de 2021, sem contar os problemas que a gente tem pela frente em 2022, entre os quais a própria existência de uma eleição, um ano eleitoral, que isso controla bastante o ambiente de investimentos, por exemplo. Há uma certa paralisação enquanto não se define o cenário de quem vai ser o próximo dirigente do país. Tudo isso complica investimentos, acaba afetando também o próprio ritmo de recuperação da economia. Mas, Tavinho, tem um ingrediente novo aqui que passou a preocupar bastante, já vinha preocupando e agora se consolida como um fator de bastante preocupação no cenário econômico, que é o encolhimento do PIB chinês. É bom lembrar que a China é um dos principais clientes do Brasil, especialmente no setor do agronegócio. E hoje foi divulgado o comportamento do PIB da China, Produto Interno Bruto, do terceiro trimestre, agora de julho a setembro, e foi um espanto aqui, a queda para padrões chineses, eu diria apenas, 4,9%. Os chineses estão acostumados a crescer aqui em índices anualizados em torno de 8,5%. Então, um recuo extremamente importante, e isso preocupa porque, exatamente como eu disse, a China é o nosso grande cliente no setor do agronegócio. A gente está vendo lá vários fatores interrompendo o ritmo de crescimento da economia chinesa, a crise de energia, que é bastante séria na China. A China é muito dependente de carvão ainda. E está com problema sério nesse sentido lá, e está havendo apagões em partes do território chinês. Então, esse é um dos fatores de preocupação.
O segundo é a crise no setor imobiliário, deflagrado com a quebra, ou quase quebra, não quebrou de todo ainda, mas está inadimplente, aquela gigante empresa chinesa, que não é estatal, é uma empresa privada, mas pode eventualmente ser estatizada, que é a Evergrande. Ela está com um rombo aqui de 1,5 trilhão, equivalente a 1,5 trilhão de reais, são 300 bilhões de dólares, e sem condições de pagar essa conta, ela pode ir à falência e isso leva junto todo o setor imobiliário, uma boa parte dele da China, que é um dos grandes sustentáculos do PIB chinês. Isso tem uma participação em torno de 1/4 do PIB chinês, vem do setor imobiliário. O índice de construções de forma galopante na China, agora com a tendência de dar uma parada, isso significa menos impacto na economia, impacto positivo, e menos emprego também. Então, um conjunto de fatores, além daquilo que é consequência do próprio surto da pandemia do coronavírus, que afetou bastante outros setores da economia chinesa. Então, está aí, o resultado começou a aparecer, 4,9%, que é um índice quase a metade do comportamento normal de um PIB da China. E isso, claro, preocupa muito o Brasil, que tem na China o seu principal cliente. Pensamento do negócio. Pois é, Silmar, e preocupa também, quer dizer, nós porque somos grandes fornecedores dos produtos do agronegócio para a China. Mas ontem eu conversava com um amigo recém-chegado da Alemanha, inclusive, e tratávamos exatamente desse assunto. Essa bolha imobiliária, bolha no setor imobiliário da China, não é o único gargalo. O gargalo da energia você já tem comentado aqui. Sem energia você não consegue aquecer, vamos aí fazer até uma figura de linguagem, a economia e o desenvolvimento. Mas a China tem muitos outros produtos, porque ela é fornecedora de matéria-prima de muitos produtos para o mundo. E quer dizer, com a economia em baixa, e aí a China tendo problemas e não empregando mão de obra, pode atrasar o fornecimento de diversas coisas que entram em operações comerciais pelo mundo afora. Nós tivemos, inclusive, aqui no Brasil, recentemente, alguns casos de montadoras que tiveram que suspender por meses a produção de alguns modelos de muito sucesso, inclusive, no mercado, penosamente, por falta de um chip, um componente, uma coisinha desse tamanho. Então, quer dizer, o problema da China é um problema mundial. E se a China caminha nesse sentido, a China vai pedir socorro para quem? Todo mundo vai buscar dinheiro na China, a China vai pedir dinheiro, vai se socorrer com quem? Né? Esse é um grande problema. Um outro setor afetado aqui, que atinge diretamente o Brasil, é o setor de minério de ferro. Né? O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais e a China é o nosso principal cliente. Né? Com o setor imobiliário em decadência, nesse momento, significa menos consumo de minério, né? Minério de ferro para consumo civil, etc. Ou seja, fabricação de aço, etc. Tudo isso tem um impacto muito grande para nós aqui, além do próprio setor do agronegócio, né? Que depende muito da China para as nossas exportações, especialmente de soja e outros. Não significa que os chineses vão parar de comer, de se alimentar. Sim. Pelo contrário, é um setor que ainda pode ser menos afetado, mas certamente isso interrompe uma boa parte do comércio externo brasileiro, inclusive do setor do agronegócio. O algodão é um setor que pode ser bastante afetado, por exemplo, porque a China é o nosso principal importador de algodão. O Brasil depende muito do comércio com o chinês, e sim é um setor que pode ser afetado, é um setor não alimentar, por exemplo. Por enquanto está indo muito bem, né? O setor de algodão, inclusive com preço em alta, mas essa perspectiva de uma parada no ritmo de expansão da China preocupa também esse setor do agronegócio brasileiro, que é tremendamente importante. Antes do preço das commodities, vamos falar de uma coisinha que é a questão do preço da energia elétrica. Como vimos aí em Belo Horizonte, ela foi vilã na inflação da capital mineira, mas ela é vilã também em todo o Brasil. E agora nós temos aí medidas do governo que vão prorrogar essa questão dos preços altos, porque o presidente disse que vê um cenário positivo com as últimas chuvas, mas o Ministério de Minas e Energia diz que não vê e vai continuar com medidas preventivas. Agora, o que vale ressaltar é que o consumidor começa a se mexer, né? Nós vimos a reportagem aí até lá em Belo Horizonte, as pessoas instalando painéis fotovoltaicos, placas fotovoltaicas no telhado, para tentar captar um pouco da energia do sol e tentar baratear a conta de luz. E tem uma novidade importante, porque o setor público também pode ser um grande incentivador disso. A Prefeitura de São Paulo está anunciando hoje, se eu não me engano, em 4 escolas ou repartições públicas, eu não me lembro agora direito, mas a instalação de painéis solares para justamente minimizar a questão do gasto com energia elétrica. E isso, além de tudo, Silmar, é um negócio positivo do ponto de vista ambiental.
vamos deixar de precisar utilizar energia fazendo aí grandes represas, grandes hidrelétricas, etc. e tal. E a gente sabe que a energia elétrica, como o petróleo, são alguns dos gargalos, né, que deixam a nossa sociedade, o nosso sistema econômico e de vida numa vulnerabilidade que não tem tamanho, né? Brasil, Não, isso do mundo todo. O modelo que o mundo usa hoje, a gente vive num conforto. Parece que tá tudo bem, tá uma belezinha. Eu ligo o carro, tem gasolina, se não tem eu paro no posto, acordo de manhã, acendo a luz, ligo o meu chuveiro, o gás está lá para aquecer, ou a energia elétrica. Se a gente tem uma pane aí mundial, o sistema é muito frágil, muito frágil. O Brasil é muito dependente de energia hidrelétrica, né? Claro, a gente tem rios aos montes aqui espalhados pelo Brasil, mas é uma energia que depende também do clima, né? Ou seja, de repente, e a gente está vendo isso exatamente nesse momento, né? Ou seja, uma crise energética é gerada pela falta de chuvas, né? A tendência é dar uma melhorada agora, as chuvas estão voltando pouco a pouco, mas ainda de forma insuficiente para resolver essa escassez hídrica que está afetando bastante o setor elétrico. O Brasil tem um potencial imenso na energia solar, como você bem mencionou. Outro fator, outro índice importante aqui que pode nos ajudar também é a energia eólica, né? Mas eu diria que isso tem uma certa limitação no Brasil entre os dois extremos. É o extremo sul, né, que venta bastante, e o extremo norte. Você vai lá para Fortaleza e vai ver o que é vento lá, o ano inteiro, né? Agora, sol, sim, isso é bem distribuído, é bem democrático no país inteiro, é um país tropical, então esse é um tipo de energia que devia merecer mais investimentos. Eu acho que esse é um bom ponto de equilíbrio aqui no nosso balanço energético, ainda que é muito dependente de energia hidrelétrica, de água. Então, o sol eu acho que é um bom investimento. Eu acredito muito num crescimento muito grande da energia solar aqui no Brasil. Eu também. Vamos às commodities, como abrem a segunda-feira, como abrem a semana? Olha, a abertura no mercado de commodities hoje foi mais no sentido negativo, um dia de correção, pelo menos nas segundas-feiras ocorre com uma certa naturalidade, soja sofrendo uma correção, depois de uma alta na sexta-feira, caindo 0,5%, a Bolsa de Chicago, trigo 0,5% também, o milho estava subindo um pouquinho, 0,1%, na Bolsa de Nova York, algodão subindo um pouco, 0,3%, café arábica também, 0,3%, o açúcar na contramão estava caindo no início dos negócios desta segunda-feira, 1,3%. Suco de laranja também, queda de 2 pontos percentuais. No mercado financeiro, agora há pouco o dólar subia, voltou a subir, até aquela folga na sexta-feira, mas voltou a subir, porque o panorama da economia brasileira, como a gente sabe, não é lá um céu de brigadeiro, né? Então, aumenta 1,2% a cotação do dólar nesse momento, R$ 5,52. E o índice Bovespa caindo, 1,4%. O destaque lá fora está vindo ainda para o petróleo. O petróleo não descansa, não parou de subir ainda. Abriu a semana aqui com novas altas, 0,9% em Nova York, 0,6% em Londres. Estamos aí com aquele petróleo tipo Brent, que é referência para o nosso, aqui para a Petrobras, aí acima de $85 o barril, ou seja, podemos ter novidades não muito boas pela frente, e isso, claro, só piora o cenário que a gente está assistindo agora com essa ameaça de nova greve dos caminhoneiros, né? O pessoal quer uma redução dos preços dos combustíveis e o cenário externo não ajuda muito nesse sentido. E, por outro lado, no cenário interno, os deputados fizeram aquele pedido lá, né, e aprovaram para fazer a média do ICMS, para ver se baixa aí, em média 8% para esses combustíveis, mas o que a gente vê é que bate de frente, como dissemos na sexta-feira aqui também, com os governadores de estado, que são eles que fazem a majoração do ICMS, e eles têm uma boa fonte de arrecadação nisso. E mais, né, o presidente da Petrobras ontem já saiu em defesa dizendo que tabelar preço de combustíveis não dá certo não é? Sem dúvida nenhuma. Bom, agora está indo para o Senado, né? O Senado é a casa dos governos estaduais, né? Eu acho que ali a tendência é dar uma parada por ali, dificilmente vai evoluir. Se evoluir também não sei se vai resolver muito, né? Como a gente está vendo aqui, o petróleo continua em alta, né? Então, medidas paliativas aqui não vão ajudar muito a realmente criar uma mudança estrutural aqui no preço dos combustíveis do Brasil. Não está muito fácil, não. Ok, Silmar. Boa segunda, ótima semana para você. Amanhã a gente conversa outra vez. Tchau.